A pastora começou o culto aqui lendo um versículo falando que sem Jesus nós não somos nada, que Ele é a videira verdadeira, nós somos os ramos, de maneira que sem Ele nada podemos fazer. Eu falei aqui para o Lucas, ela não sabe nada da pregação, ela não sabe o que eu vou pregar hoje, mas o culto já começou deixando claro que Jesus é o centro, Jesus é tudo para a nossa vida, e é sobre isso que eu quero falar nessa noite. Eu posso ouvir amém? Posso ouvir aleluia? Sacode quem está do seu lado e pergunte: tem Jesus aí ou não tem? Agora responde: tem. Abra sua Bíblia em 1 João. 1 João capítulo 5, versículo 20. Bom, já vai, o PowerPoint vai para aí, o versículo vai estar lá. Aleluias. A palavra de hoje que nós vamos estar ministrando na verdade, o tema é uma pergunta: estou servindo ao Deus verdadeiro? Você se sente servindo ao Deus verdadeiro? Porque todo mundo serve. Ou você serve a Deus, ou você serve a si mesmo, ou serve ao cão. Ou eu estou servindo a minha carne, a minha natureza, ou estou servindo ao cão. Aqui não, varão, só ali embaixo, isso, para não molhar. Obrigado. Ou então eu estou servindo a um Deus verdadeiro. Tudo que você coloca como fonte de paz para a sua vida se transforma num Deus. Se eu adoro imagem e escultura, se eu adoro um homem, se eu adoro coisas, porque as pessoas adoram coisas. Você já teve aquele objeto que você olha e diz assim: eu adoro isso aqui, eu perco tudo menos isso aqui. Você conhece a história do pai que comprou um carro novinho, e ele vivia com a flanela na mão, toda hora passando no carro, porque o carro era o hobby dele, era o bezerrinho de ouro. E o seu filhinho, o bebê, que já aprendeu a caminhar, que já estava brincando, ele pegou uma pedrinha e deu uma riscada no carro. E quando o pai levantou pela manhã, que viu aquele risco, ele sabia que tinha sido o filho, chamou o filho e mostrou para ele: você vai aprender a nunca mais riscar o meu carro. Pegou o seu sapato e com toda a raiva bateu na mão do filho, e foi para o trabalho. E a esposa foi cuidar do filho que estava chorando, e ela percebeu que a mão estava roxa, deu um coágulo de sangue, e levou para o hospital. E tal foi a agressão daquele pai por causa do seu carro, que tiveram que amputar a mão da criança. E quando o pai e a mãe foram buscar no hospital, a criança vem aqui no banco de trás, e ela, com toda a sua inocência, o pai estava dirigindo, e a criança vem, abraça o pai e diz: pai, não se preocupa não, quando a minha mão sarar, eu vou consertar aquele risco que eu fiz no seu carro. Muitos de nós fazemos de objetos nosso Deus, algo mais importante do que a família. Ei, se você perde, por exemplo, a amizade com alguém por causa de objeto, por causa de dinheiro, então essa coisa é mais importante do que a sua amizade. Se você perde relacionamento com seus filhos por causa de coisas, se você perde relacionamento com os pais por causa de objetos, de bens, então essa coisa se transforma num Deus para a sua vida. Se você perde casamento por causa de bens, e hoje tem muitos casamentos que se perdem por causa de bens, um ganha mais do que o outro, um ganha menos, e há aquela briga, aquele duelo. Se não tem nada, briga porque não tem nada. Se tem tudo, briga para separar, para ver se alguém fica aí com uma herança. Jesus falou que muita gente faz do dinheiro o seu Deus. Por isso ele diz: não podeis servir a dois senhores, ou você serve a Deus ou a Mamon. Mamon é o Deus do dinheiro. Por isso que o apóstolo Paulo diz que o amor ao dinheiro é a raiz de todos os males. Vai estudar a raiz das motivações pelo que as nações se levantam contra outras nações: dinheiro, posses, poder. E nós precisamos eleger
A verdadeira fonte que vale a pena colocar sobre a nossa vida como o nosso supridor, a nossa fonte de paz. Será que vale a pena você dedicar sua vida a alguém que você não tem certeza que é o que te salva? Todo ser humano tem no seu coração uma necessidade de adorar a Deus. Eu falei outro dia aqui de pessoas, por exemplo, que na tentativa de buscar a Deus, estão indo para os centros de macumba, estão indo para as seitas, as religiões, o ocultismo, estão indo para umas fontes que mais amaldiçoam do que o que abençoa. Mas eu creio que Deus entende o coração dessas pessoas, porque Ele sabe que de alguma maneira eles estão buscando Deus, só estão buscando na fonte errada. E a nossa oração como igreja é para que Deus abra os olhos desse povo, para que possa entender a verdadeira fonte, a fonte que vale a pena. Então eu estou servindo ao Deus verdadeiro. Saber se o Deus a quem você está servindo é o Deus verdadeiro é vital para a sua vida. É importante para que você possa realmente ter convicção, firmeza e perseverança. Eu posso ouvir amém? Então 1 João 5,20 diz assim: sabemos também que o Filho de Deus veio e nos deu entendimento para que conheçamos aquele que é o verdadeiro, aquele que é o e nós estamos naquele que é o verdadeiro, em seu Filho Jesus Cristo. Este é o verdadeiro Deus e a vida eterna. Filhinhos, guardem-se dos ídolos. Tem outra tradução que diz: filhinhos, guardem-se dos deuses falsos, dos outros deuses com D minúsculo, ídolos. Então, meu querido e minha querida, meu irmão, minha irmã, você que está aqui nessa noite, essa é uma noite de você ganhar convicção a respeito do Deus a quem você serve. Por que eu estou trazendo essa palavra? Porque, por incrível que pareça, em pleno século 21, depois de 2000 anos de história, ainda tem gente que diz que Jesus Cristo não é Deus, que Jesus não é Deus. Você vai ter religiões que vão dizer que Jesus é só um profeta. Os judeus ortodoxos, eles acreditam que Jesus foi apenas um homem como qualquer profeta, e não um salvador. E hoje nessa palavra você vai entender que Jesus é Deus. Diga comigo: Jesus é Deus. Quem crê que a Bíblia é a palavra de Deus diz amém. Eita glória! Se a Bíblia é a palavra de Deus, e nós temos a Bíblia dizendo: este é o verdadeiro Deus e a vida eterna, então eu quero te adiantar que Jesus deve ser o centro da sua e da minha vida. O caminho que você está seguindo é o caminho que te dá garantia. Em Provérbios 14:12 diz: há caminho que parece certo ao homem, mas o final conduz, passa meu filho, pode passar, conduz à morte. Há caminho que parece certo ao homem. Você já ouviu aquela frase que diz: todos os caminhos levam a Deus? Quem já ouviu? Muitos caminhos levam a Deus. Outro dia, há alguns anos atrás, eu ali na rodoferroviária de Brasília, é o novo, faz um tempinho, né? Eu estava lá esperando um outro ônibus, que eu estava indo para São Paulo, e parei numa banca, e essa banca era uma banca espírita, e eu fui olhando e tal as coisas, e comecei a conversar com o vendedor, e comecei a evangelizar ele, porque evangelista é assim, não dá para falar 5 palavras sem iniciar uma evangelização. E eu comecei a evangelizar, falar com ele, fazer algumas perguntas e tal. Ele disse: rapaz, você sabe, todos os caminhos levam a Deus. Eu perguntei: você crê na Bíblia? Ele disse: eu creio.
Então veja aqui, eu mostrei na Bíblia. João 14:6. Jesus falou: eu sou o caminho, a verdade e a vida. Ninguém vai ao Pai a não ser por mim. E eu perguntei: o que você me diz? Você entende que Jesus está dizendo que Ele é o caminho que leva ao Pai? E ninguém vai ao Pai por outros caminhos, só por Ele? Você entende? Ele disse: eu entendo. E aí? Isso rapaz, é que é um caso a pensar, né? Um caso a pensar, meu amigo. Você tem que mergulhar, você tem que tomar isso aqui como... tem que decidir por isso aqui. Então as pessoas, elas estão indo atrás de Deus por vários caminhos. Mas já pensou, você dedica a vida toda num caminho, e você se dedica, e você tem certeza que aquele caminho é o certo. Quando chega no final de tudo, você percebe que toda a vida dedicada foi em vão. Você não foi pelo caminho certo. Podemos nos lembrar, por exemplo, de uma parábola de um homem que viveu a vida inteira pensando que estava certo, e no final, quando ele morreu e abriu os olhos, estava no inferno. A parábola do rico e Lázaro. O rico, quando morreu, foi direto para o inferno, e atormentado em chamas, porque Jesus falou que no inferno existe fogo que nunca apaga e bicho que nunca morre. E atormentado em chamas, ele clamou ao pai Abraão: pai Abraão, fala para Lázaro molhar a ponta do dedo na água e refrescar minha língua, porque eu estou ardendo nessas chamas. O cara viveu a vida inteira na avareza, comendo, bebendo, achando que estava certo. E detalhe, ele era crente. Ele era o quê? Crente. Porque quando ele vai chamar o Abraão, ele chama pai Abraão. Portanto, ele era alguém que acreditava que pela fé ele era filho de Abraão. Ele era crente em Deus, acreditava em Deus. E quando Abraão se refere a ele, não diz não chama pelo nome dele, diz filho. Então Abraão estava ali deixando claro que havia um conhecimento daquele homem a respeito de Deus. E aquele homem tinha uma família, a família dele também era crente. Porque ele diz: pai Abraão, então fala para lá, volta lá para... eu tenho 5 irmãos, fala para eles, avise para eles, para que eles não venham para este lugar que eu estou. Sabe o que Abraão diz? Lá eles têm Moisés e os profetas, a lei e os profetas, ouçam-nos. Ou seja, os 5 irmãos do cara tinham acesso às escrituras sagradas, eles ouviam as escrituras sagradas. Mas a maneira como eles estavam vivendo deixava claro que eles não estavam servindo ao Deus verdadeiro. Por isso que Jesus fala: não podeis servir a dois senhores. Diga: senhores. Jesus estava deixando claro para os judeus que, embora eles estavam acreditando em Deus, na verdade eles estavam servindo ao mamon, às riquezas. O jovem rico, por exemplo, chega para Jesus e diz: bom mestre, o que eu faço para herdar a vida eterna? Jesus falou: é simples, siga os mandamentos. Quais? Não matarás, não roubarás, não darás falso testemunho. É tanto que Jesus, quando ele vai falar dos mandamentos, ele não fala dos mandamentos, dos 4 primeiros mandamentos que está no vertical, que amarás a Deus e tal. Não, ele só menciona os mandamentos para aquele jovem que tem a ver com relacionamento com as pessoas. São os mandamentos horizontais, os mandamentos que tem a ver com o próximo. Honra teu pai, não adulterarás, não furtarás. Que ele disse: Senhor, eu já faço isso, ó. Em relação ao meu pai, eu honro bem. Em relação às pessoas, eu trato bem as pessoas. Eu não cobiço a mulher alheia, eu não adultero, eu não mato, eu não furto, não... Só que aí Jesus mata a charada. Então você já está cumprindo os mandamentos? Estou. Então cumpra um que tem a ver com o vertical. Cumpra um mandamento que tem a ver com amarás o Senhor Deus sobre todas as coisas. Qual? Pega todos os seus bens, vende e dê aos pobres, e vem e me segue. O que isso tem a ver? O que Jesus estava falando? Que embora
aquele jovem seguia os mandamentos que tem a ver com o próximo, aquele jovem tinha um outro Deus. Em relação ao Deus, ele não adorava ao Deus verdadeiro, ele adorava Mamon. Adorava quem? Então Jesus falou assim: a única maneira de você realmente ser perfeito no reino é você abrir mão dessas riquezas, porque elas estão tomando o lugar do verdadeiro Deus no seu coração. Isso quer dizer que todo mundo tem que vender o que tem? Não. Mas a partir do momento que o que você tem toma o lugar de Deus, Jesus vai mandar você abrir mão. Você entende esse evangelho? Amém? Quem entende diz amém? É igual Abraão e Isaac. Vem o filho Isaac, começa a tomar o lugar de Deus no coração de Abraão. Deus fala assim: Abraão, sacrifica o teu filho. Ninguém pode tomar o lugar de Deus em nosso coração, irmão. Todas as vezes que o dinheiro começar a tomar o lugar de Deus no teu coração, o curso que você faz, a profissão que você tem, sabe, os talentos ou coisas, todas as vezes que as coisas começarem a tomar o lugar do verdadeiro Deus no teu coração, Deus vai dizer: negue-se a si mesmo, renuncie e vem e segue-me. Aquele que quiser me seguir, renuncie-se a si mesmo, negue-se a si mesmo e siga-me. Então eu quero desmistificar uma coisa, porque tem gente que escuta uma palavra como essa e diz assim: não, eu não adoro imagem de escultura, eu não adoro isso, aquilo, outro, então eu estou indo para a igreja por causa de Jesus. Então já fica feliz. Eu quero te dizer, qualquer coisa que está tomando o lugar de Deus no teu coração, isso passa a ser um Deus falso. A quem você segue? Quem é o teu ídolo? Rapaz, Neymar fez assim com o cabelo, eu vou fazer também. O cara, a pessoa que eu sigo, comprou uma pulseira, opa, deixa eu botar uma pulseirinha também. Aí você vai seguindo, vai seguindo, vai seguindo. Aí você vai tomando aquela pessoa como exemplo de vida, tudo que ela fala. Aí ela vai indo para o abismo e você atrás. Os homens podem ter algumas coisas para nos ensinarem, para nos inspirarem, mas eu vou dizer uma coisa para você: siga a Jesus. Siga Jesus. Eu posso ouvir amém? Eu posso ouvir aleluia? Siga a Jesus, porque só Ele no final das contas vai poder dar respaldo para a sua vida no final. Aleluia. Então a primeira coisa é para trazer aqui essa consciência de que Jesus é o verdadeiro Deus. Nós precisamos também trazer um panorâmico do que significa a Bíblia. Porque como que eu sei, pastor, se o Deus a quem eu estou servindo, Ele é o Deus verdadeiro? Para que você possa ter uma facilidade para melhorar a tua convicção em relação a isso, é importante você saber em que fonte você está estudando, em que fonte você está buscando esse Deus. Agora eu acho que já está bom, teu cabelo está grande, está dando calor aí, mas eu vou botar para aqui, daqui a pouco eu estou, viu? Aí daqui a pouco eu volto aí, viu? Vamos dividir o ventilador. Nós essa semana vamos correr atrás de fechar essa lateral aqui, irmão. Por isso que nós temos 3 as condicionais de 60 mil. Aquele parece que está só para enfeite, né? Acho que não está funcionando mais. Mas são 3 de 60 mil. Isso aqui era para ter uma Sibéria. Mas o ar vai embora por lá. Nós vamos fechar essa lateral para você daqui a pouco vir de palitozinho, bonitinho, ficar mais fresco aqui, amém? Por enquanto a gente é suor mesmo, é para mostrar que a gente é crente de verdade, né? Então, pastor, como é que eu tenho convicção de que o Deus que eu estou servindo é o Deus verdadeiro? Aonde você está aprendendo sobre esse Deus? Qual é a fonte? Então, para que nós possamos ter convicção de que Jesus é o Deus verdadeiro, precisamos entender quem é a Bíblia. O que é a Bíblia? O que a Bíblia representa para você? Então, a Bíblia é a palavra de Deus. A Bíblia de Gênesis a Apocalipse é a palavra de Deus. Eu posso ouvir amém? Existe uma linha da teologia que diz que a Bíblia contém a palavra de Deus. Está errado. Outra linha diz que a Bíblia pode ser ou não a palavra de Deus. Coloca em dúvida, está errado. Mas tem uma linha teológica que diz que a Bíblia de Gênesis a Apocalipse, toda ela é a palavra revelada de Deus. E você pode crer nisso. Se existe um livro que você pode realmente se entregar cegamente, é o livro chamado Bíblia Sagrada. 66 livros que te darão toda a condição de conhecer a Deus como Ele é de fato e de verdade. Você pode dizer amém? A Bíblia é o único livro que enfrentou todas as lutas e permanece firme até hoje. É o livro mais vendido do mundo até hoje.
A Bíblia foi escrita por pelo menos 40 autores. Não foi uma pessoa só que escreveu a Bíblia, 40 autores aproximadamente, num período de pelo menos 1.600 anos. 1.600 anos. E quando você estuda a Bíblia de Gênesis a Apocalipse, parece que foi uma pessoa só que escreveu, e que foi num momento só, não foi num período longo, porque foi uma só mente que escreveu a Bíblia, a mente do Espírito Santo. A Bíblia diz que as Escrituras Sagradas foram inspiradas pelo Espírito Santo. Você pode imaginar alguém que há 2000 anos atrás escreveu um texto da Bíblia, aí outra pessoa escreve e não contradiz. Salomão lá no palácio escrevendo, partes das palavras foram escritas por Davi lá no palácio. Mas já pensou, o boiadeiro, Amós, vaqueiro, e ele escreve, e você percebe que ela tem a mesma autoridade, a mesma coerência. Um Paulo, rabino, erudito, escreve coisas lindas. Aí vem um Pedrão, que nem escreve pelo próprio punho, porque escrevia errado, mas ele dita e Silvano vai escrevendo. E a palavra de Pedro e de Paulo, nenhuma é melhor e mais profunda que a outra, porque é o Espírito Santo soprando as Escrituras Sagradas. Amém? Está lá Moisés, que foi preparado em toda a ciência do Egito, escrevendo a Bíblia. Mas está lá também Jeremias, que foi chamado desde cedo, de criança, está escrevendo a palavra de Deus. E você percebe que, embora foram 1.600 anos, a Bíblia, ela não se contradiz. A Bíblia foi passada por 3 testes. O primeiro teste que a Bíblia foi passada para saber se ela tem veracidade, se ela realmente é a verdade. Começaram a colocá-la no teste dos paralelos. Foram buscar textos paralelos para ver se a Bíblia realmente é a verdade. Aí foram estudar os livros de história do Egito. E lá nos livros falava de um José, que a Bíblia fala. Falava de um povo hebreu que passou 400 anos lá na terra de Gósen, que a Bíblia também fala. Foram na Babilônia e encontraram nos textos históricos da Babilônia uma fase de alguns reis, 3 reis que tiveram um governo só, que tiveram um governador auxiliando chamado Daniel. Lá conta a história de uma estátua que 3 homens não se dobraram, e que por causa disso o rei fez um decreto dizendo que todos deveriam honrar o Deus desses 3 jovens, porque eles foram lançados numa fornalha ardente e não morreram. Lá conta essas histórias nos compêndios históricos das nações, e em todos os livros da Bíblia, em todas as épocas, ela foi testada e foi aprovada, porque o que a Bíblia fala, os outros escritores que não eram judeus nem cristãos também falavam da mesma coisa na mesma época. Então nisso a Bíblia, ela é a verdade. Eu posso ouvir amém? Um outro texto foi da coerência. Começaram a estudar a Bíblia para ver se, não somente nos textos da língua de quem estudou, mas nos originais, foram ver se tinha contradição. De Gênesis a Apocalipse, não tem uma contradição na Bíblia Sagrada. Tem uma palavra aqui, que tem uma tradução que quer dizer uma coisa e 3 coisas e tal, mas elas não contradizem. Toda a Escritura Sagrada, ela é coerente de Gênesis a Apocalipse. E estudando isso, começaram a perceber que coisas que acontecem em Apocalipse no final, já foram anunciadas desde Gênesis, desde o início, já foram anunciadas. Uma mente profética escrevendo a Bíblia Sagrada. E a Bíblia passou por um outro teste, o teste dos originais. Foram buscar se realmente a Bíblia é digna de ser acreditada como a verdade, e foram atrás dos originais. E você sabe que existe uma obra chamada Ilíade de Homero, e esse livro é uma obra que tem mais originais dos livros do mundo todo. 600 textos originais que comprovam que essa obra é verdade. E quando foram para a Bíblia, encontraram 27 mil textos originais, e a maior parte dela na Basílica de Pedro em Roma. A Bíblia é a palavra de Deus. Eu posso ouvir amém? Eu posso ouvir aleluia? Pode vir um ateu, filósofo, pode vir quem for tentando contradizer a Bíblia, ele vai ter que queimar os originais, passar um período para matar essa geração e para dizer que a Bíblia não é a verdade. A Bíblia continua prevalecendo. E tem um detalhe: no cristianismo,
os imperadores mandaram queimar todas as igrejas e os livros que os apóstolos usavam. E em 230, no império de Constantino, foi enviado um homem para buscar todos os textos que as igrejas, que eram discípulos dos apóstolos, usavam como textos originais, que os apóstolos haviam escrito. Ainda encontraram 27 livros, que hoje é o Novo Testamento, que serve de regra de fé para você e para mim. Os imperadores tentaram queimar, mas não conseguiram, porque o próprio Deus estava protegendo as escrituras sagradas. Eu posso ouvir amém? Eu posso ouvir um aleluia? Você tem tantos livros lindos, maravilhosos na sua estante, e aprecia e tudo. Eu vou te dizer, nenhum livro merece ser apreciado como a Bíblia Sagrada. Pega a Bíblia, beija a Bíblia, ame a Bíblia, leia, medite e leia, estude, faça dela tua companheira de cabeceira, faça dela tua companheira de mesa, escrivaninha, faça dela tua companheira de bolsa, faça da Bíblia Sagrada tua companheira diária. Está numa fila, você pode estar lendo a Bíblia, ou está lendo no celular. Eu acredito que, por mais que a gente seja abençoado lendo no celular, mas é tanta tentação para você ir lá no WhatsApp. Deixa eu ver que mandaram aqui para mim. Deixa eu ver o que está acontecendo aqui no Facebook e tal. Irmão, nunca perca o valor de ler a Bíblia, de ter a sua Bíblia na folha, no papel, de marcar a sua Bíblia, fazer dela a tua concordância. Você marcou tanto, que quando você olha para ela, você já sabe onde está tudo. Quando eu pego uma Bíblia nova assim, é uma dificuldade para encontrar alguns textos. Quando eu pego aquela que eu já usei há muitos anos, parece que está tudo muito claro. Tenha intimidade com a tua Bíblia Sagrada. Tenha intimidade com esse livro. E eu diria, até um pouco mais profundo, se possível, entregue a tua vida por esse livro. Porque esse livro é a palavra de Deus. Fechado pode não fazer efeito nenhum. Mas quando você abre e começa a ler, é Jesus falando com você. Como diz um grande profeta, quando eu medito na Bíblia, eu faço uma visita a Deus. Quem quer visitar Deus aí diz amém. Leia a Bíblia. Medite. Medite. E Deus vai falar com você. Jesus falou assim, ó: a palavra que vos tenho dito, as palavras que tenho dito, são espírito e vida. Quando eu leio a palavra, duas coisas acontecem. O espírito, que é sopro, que é movimento, o espírito começa a se mover. Quando eu leio a Bíblia, o espírito vai se movendo no meu coração. Segunda coisa que acontece quando eu leio a Bíblia, é gerado dentro de mim vida. Vida. Está depressivo? Está com vontade de morrer? Está todo uma lacuna grande no seu coração, sem sentido? Quando você lê a Bíblia, você começa a sentir vontade de viver, porque as palavras são espírito e são vida. Diga comigo, vida. Eu sou o caminho, a verdade e a vida. Quando eu leio a Bíblia, eu recebo a vida de Cristo. Jesus falou assim, ó: o ladrão veio para matar, roubar e destruir. Eu, porém, vim para que tenham vida e tenham com abundância. Então, todo crente, todo cristão verdadeiro deveria viver exalando vida para todo mundo. Você encontra alguém com a cara para baixo, alguém que está com cara de depressão, cuja testa está escrito derrota, e você conversa com aquela pessoa, ela diz: eu estou mal acabada, está tudo ruim para mim. Aí você descobre: pois tem fé em Deus. Aí a pessoa diz assim: não, eu sou crente. É um choque. É um choque. Porque se a palavra de Deus é a verdade, todo crente deveria andar por aí exalando vida. Não importa a circunstância, a dificuldade, os problemas que você passa. Todo crente verdadeiro, independente das dificuldades que ele passa, ele ainda tem um sorriso para dar, ele ainda tem uma palavra de esperança para ministrar, ele ainda tem vigor, força, motivação para continuar de pé e inspirar outros.
Amém? Quando você vê um cristão morto, mal acabado, só pode ser porque não lê a Bíblia. E se lê, está lendo de maneira errada, lê correndo, lendo como se fosse uma revista. Leia meditando, e você vai ver a vida da palavra entrando no seu coração. Amém? Porque essa Bíblia é a palavra de Deus. Os homens já tiveram que reconhecer que ela é a palavra de Deus. Nós cristãos temos a consciência que é o próprio Deus falando conosco por meio dela. E é a Bíblia Sagrada que diz que Jesus é Deus. Diga comigo, a Bíblia que diz que Jesus é Deus. Se a Bíblia diz que Jesus é Deus, a Bíblia é maior do que eu, sabe mais do que eu, porque a Bíblia é a mente de Deus. Se o próprio Deus, na Bíblia Sagrada, diz que Jesus é Deus, então eu acredito. Quem acredita aí que Jesus é Deus, diz amém. Quando Jesus entra no nosso coração, é o próprio Deus entrando no nosso coração. Nós fazemos apelo aqui, quem quer entregar a vida para Jesus, para ele entrar no seu coração? Aí nós insistimos, sabe por quê? Porque nós entendemos que a pessoa que não está recebendo Jesus, por causa de uma cegueira, ela não está entendendo, o inimigo está ali atrapalhando, e nós entendemos o valor da alma, e é por isso que a gente fica insistindo, porque se a gente soubesse que você está entendendo verdadeiramente, que Jesus é Deus, que você precisa dele, e você está rejeitando, a gente não faria esse tipo de apelo, porque Jesus é a pessoa mais importante que alguém possa ter na vida. Receber Jesus no coração não é você comprar um carro novo, não é ter uma casa nova, um relacionamento novo, aumento de salário, não. Jesus é muito mais do que todas essas coisas. Ele é dono da prata e do ouro. A Bíblia diz que nele estão escondidos todos os tesouros da sabedoria e da ciência. Quem recebe Jesus, recebe tudo. Então nós oferecemos Jesus, entrega a vida para Jesus e tudo, a gente insiste no apelo para realmente dar oportunidade. Mas às vezes a gente fica tentando como se a gente estivesse oferecendo uma mercadoria barata, tentando convencer as pessoas de receber algo que é maior que elas. Meu amigo, o tesouro do mundo inteiro não é nada para se comparar no valor de se ter Jesus no coração. É por isso que os discípulos chegaram felizes, Senhor, nós expulsamos os demônios, que coisa maravilhosa, era cada demônio terrível, e nós expulsamos eles, e a gente viu os demônios saindo correndo, e saindo gritando, que maravilha. Jesus falou, tudo bem, mas não se alegrem, porque os espíritos vos sujeitam, alegrai-vos antes, por saber que vosso nome está escrito nos céus. Porque a verdadeira alegria de um homem cristão, genuíno e verdadeiro, é por saber que tem Jesus no coração. Jesus é mais importante do que você, é mais importante do que teu esposo, é mais importante do que a tua esposa, teus filhos, é mais importante do que teus pais, do que o dinheiro que você tem. Não fica aí empinando o nariz, sabe, se gabando porque você tem alguma coisinha. Meu irmão, eu vou dizer uma coisa para você, da noite para o dia, quem tem tudo passa a não ter nada. As coisas elas vão embora. A Bíblia diz que aquele que se dedica demais para ganhar dinheiro, está perdendo tempo. Porque o dinheiro é como a águia que de repente pega voo e vai embora. Mas se você ganhar Jesus no seu coração de fato, de verdade, Ele nunca vai sair e nunca vai te soltar. Jesus falou assim, aquele que o Pai me dá, vem a mim, e o que vem a mim eu jamais lanço fora. E no final das contas, vai ser feliz quem tem Jesus. Você pode até contestar, não pastor, você fala aí que só é feliz quem tem Jesus, mas eu estou muito feliz. Existem alegrias momentâneas. Você tem um bom salário, você teve uma boa notícia, as coisas estão dando certo. O mundo vive isso, eu vivia isso. Eu tocava nos palcos, era a coisa melhor para a minha vida. Era muito bom, depois no final de semana, tocando o mundo, ganhar um dinheirinho. Aquilo dava uma certa ilusão de suprimento, mas o vazio estava lá e eu não identificava. Por quê? Porque eu estava preenchendo com sexo, eu estava preenchendo com dinheiro, com entretenimento, e aí eu não conseguia entender que faltava dentro de mim o próprio Jesus. Então você pode dizer hoje, não, tudo bem, eu estou aqui, eu vou ficar do jeito que eu estou, porque
Eu também sou feliz, não é só os crentes que são felizes, não. Eu vou dizer uma coisa para você: você pode ter alguma alegria sem Jesus, mas felicidade eterna só tem quem tem Jesus no coração. Quem tem a alegria que o mundo dá, tira o dinheiro, você fica triste. Acontece uma coisa, você se desespera, e muitos estão colocando a corda no pescoço. Mas quem tem Jesus, apesar das dificuldades, continua firme, feliz, porque a sua alegria é pelo fato de ter Jesus no coração. Aleluia! E nós precisamos resgatar, irmãos, a alegria da salvação. Precisamos resgatar a alegria de ser crente, a alegria de ter fé, a alegria de estar se relacionando com Jesus. Porque tem gente que entra na igreja e no começo do primeiro amor, tudo é Jesus, tudo é Jesus, tudo é Jesus. Aí daqui a pouco troca, agora não é mais Jesus não, agora é a bênção. Eu estou buscando mais uma bênção. Não, continue dizendo: Jesus é meu Salvador, Ele é mais importante. Tudo que eu posso receber da parte dele é secundário, Ele continua no centro. E eu vou quebrar esse negócio aqui hoje. Ele tem que continuar sendo o centro da tua vida. Não corra o risco das coisas substituírem o verdadeiro Deus no teu coração. Balance quem está do seu lado e diga: fique esperto. Diga: o cão é sujo. Então essa Bíblia, em quem decidimos crer, essa Bíblia que hoje mudou a nossa vida, essa palavra maravilhosa que mudou a nossa vida, ela diz que Jesus é Deus. E eu quero andar com você sobre alguns textos que a palavra diz que Jesus é Deus. Em João 20, 27 diz, isso aqui é no contexto quando Jesus ressuscitou. Quando Jesus ressuscitou, algumas pessoas deram notícia para os discípulos. Depois Jesus aparece para os discípulos, Tomé não estava lá. Aí Tomé disse para eles assim: ó, se eu não ver a mão furada e o peito furado, eu não acredito. Aí Jesus vem, eles estão com a porta fechada. Jesus entra na sala, com a porta fechada. Jesus entra, depois disse a Tomé: põe aqui o teu dedo e vê as minhas mãos, e chega a tua mão e põe-na no meu peito, e não seja incrédulo, mas crente. Não seja incrédulo, mas crente. O próprio Jesus está mandando você ser crente. E Tomé respondeu e disse-lhe: Senhor meu e Deus meu. Uma vez Cornélio se prostrou diante de Pedro, e Pedro: não se prostre diante de mim não, eu não sou Deus. Tem gente que se curva hoje diante da imagem de Pedro. Cornélio se curvou diante do próprio Pedro, e Pedro disse: não se curve diante de mim, se curve só diante de Deus. O apóstolo João se encurvou diante de um anjo, e o anjo disse: não se curve diante de mim, adore só a Deus, eu sou servo teu e de teus irmãos. Aqui eu tenho Tomé dizendo: Senhor meu e Deus meu. E Jesus não contesta, Jesus não repreende Tomé. Na consciência que Jesus tem de quem é Deus, ele não receberia essa adoração, essa expressão, se ele não fosse o próprio Deus. Jesus falou: eu e o Pai somos um. Como um bom judeu, Jesus sabe que ninguém pode se curvar diante de outro homem, só diante de Deus. No capítulo 8 de Mateus, a Bíblia diz que um leproso vem, se prostra diante de Jesus e o adora, e ele não repreendeu, porque desde o início Jesus deixou claro: eu sou Deus, eu sou Deus. Quando Moisés perguntou: Deus, quando eu chegar no Egito diante do teu povo, e o povo perguntar: quem te enviou? O que eu vou dizer? Aí Deus falou assim: ó, diga que o eu sou te enviou. A mesma coisa Jesus fala para os judeus. Os judeus falam para Jesus: você não tem nem 50 anos e diz que conheceu Abraão. Sabe o que Jesus responde? Antes de Abraão existir, eu sou. Pegou? Tudo que Deus fala, Jesus diz: eu falo também. Tudo que o Pai faz, eu faço também. Jesus é Deus.
pastor, eu estou achando assim, tem necessidade? Você fala, eu já sabia. Irmão, tem muita gente se relacionando com Jesus como se ele fosse um profeta. Só existe uma maneira de Deus entrar no teu coração, é por meio de Jesus. Jesus é a única maneira de você ter Deus no coração. Então isso é muito importante. Ter essa consciência é muito importante. É importante demais. Você precisa entender a importância disso. Tem muita gente que vem na igreja de domingo a domingo, de quinta a quinta, mas Jesus para ele ainda é uma religião. Ainda não consegue se relacionar com Jesus numa experiência de relacionamento mesmo de verdade, de um toque, de uma realidade. Jesus ainda é aquele que está lá no trono, ou aquele que os judeus, que a Bíblia diz. Não, Jesus tem que estar no teu e no meu coração. Ele tem que estar dentro de nós. Eu posso ouvir amém? Jesus não contesta, ele não confronta, Tomé não repreende, pelo contrário ele diz: porque me viste, Tomé, creste? Bem-aventurados os que não viram e creram. Os que não viram e creram, você e eu, nós somos as pessoas que não vimos. Quem viu Jesus? Eu não vi Jesus. Você já viu Jesus? Os discípulos viram, nós não vimos, mas nós cremos. Bem-aventurado que não viu e creu. Creu em quê, pastor? Creu que Jesus é Deus. Eu não creio que Jesus apenas fez parte da história. Eu creio que Ele é Deus. E isso faz toda a diferença na minha vida. Até esse momento, Tomé acreditava o quê? Que Jesus era mais um profeta, era como Elias. Que Jesus era mais um homem de Deus. Por isso que ele disse: olha, se eu não ver, eu só acredito que ele ressuscitou, que ele é o que ele dizia que ia ser, que ia ressuscitar o terceiro dia. Se eu ver a mão furada e o peito furado. Então Jesus até aquele momento era um homem de Deus, como João Batista para Tomé. Mas quando Tomé vê Jesus, o que ele diz? Senhor meu e Deus meu. A partir de agora, Jesus, eu não vou te ver mais como João Batista, como um homem de Deus. Eu vou te ver como o meu Deus. Você é Deus. Agora eu sei que você é Deus. O próprio Jesus vai dizer em Apocalipse capítulo 1, versículo 8: eu sou o alfa e o ômega, o princípio e o fim, diz o Senhor, que é e que era e que há de vir. O todo o quê? Quem é o Todo-Poderoso? É Deus. Jesus falou assim: ó, eu sou tudo, o começo, o fim, o alfa e o ômega, e eu ainda sou Todo-Poderoso. É-me dado todo o poder no céu e na terra, ele disse, Mateus 28, 18. Eu sou o alfa e sou o ômega. Não é alguém que está atribuindo a Jesus esses atributos, é Ele mesmo que está dizendo: eu sou Deus. Aí o apóstolo João, com essa consciência, ele vai escrever o Evangelho de João, capítulo 1, versículo 1 ao 3, diz assim: no princípio era o verbo, e o verbo estava com Deus, e o verbo era? Jesus é o verbo, ok? Todo mundo aqui já entende que Jesus é a palavra, é o verbo, amém? Ele é o verbo. João diz que Jesus era o verbo e ele estava com Deus. Até aí tudo bem. Mas para quebrar essa desconfiança, incredulidade que muitos têm de que Jesus não é Deus, ele completa dizendo: e o verbo era Deus. Não foi um homem que desceu na terra, foi Deus que desceu na terra. Foi Deus que entrou no ventre de Maria, tomou a figura humana, a forma humana, uma casca humana. Mas eu vou dizer uma coisa para você: essa terra já experimentou os pés de Deus pisando nela. Aleluia, aleluia. A Bíblia diz que ele veio para o que era seu, os seus não receberam, mas todos quantos receberam, deu-lhes o poder de serem feitos filhos de Deus. Os que não nasceram da vontade da carne, mas da vontade de Deus. E o verbo se fez carne, disse João, e habitou entre nós, e vimos sua glória,
como a glória do unigênito do Pai, cheio de graça e de verdade. O apóstolo João vai dizer assim, ó: o que os nossos olhos viram, os nossos ouvidos ouviram, e nossas mãos apalparam. Essa terra já teve o privilégio de recepcionar o próprio Deus. É por isso que essa loucura do povo ir para a Terra Santa. Chegam lá, e alguns praticam até israelatria, idolatram Israel. Israel em si não é nada, mas ela foi a terra que teve os pés de Deus pisando nela. Amém? E quem vai lá para os muros das lamentações orar, fazer aquela oração, porque é claro que se o mundo inteiro vai pessoas para um local orar e buscar Deus, esse local fica consagrado, a unção fica lá, não tem jeito. Então se você vai em Israel, não deixe ir no muro das lamentações para orar, fazer uma oração de fé, porque eu não tenho dúvida que a unção vai fazer você se sentir mais perto do Senhor. Amém? Eu tenho muita vontade de conhecer ali onde Jesus foi crucificado, né, onde ele foi sepultado, as terras. Mas eu tenho consciência de uma coisa: tem muita gente que vai lá, escuta a história, vê e não tem Jesus. Eu nunca fui lá, e contudo Ele está no meu coração. Eu tenho esse Deus dentro de mim. Se eu nunca for a Israel, não importa, o Israel veio para dentro de mim. O verdadeiro israelita veio para dentro de mim. Eu já tenho tudo. E conhecer, nós temos aqui o Zé Nilton que foi em Israel. Tu ficou mais crente, menos crente, mudou alguma coisa? Ou mesmo Jesus que já estava, continuou do mesmo jeito? Mesma coisa. Você é um abençoado aqui, ali é importante, tem uma emoção e tudo, mas se você vai lá e não tem Jesus no coração, isso não adianta nada. O que importa é, se você viu e creu, amém. Mas bem-aventurado quem não viu e creu. Diga: eu sou mais bem-aventurado do que Tomé. Amém, meus irmãos? Então, João diz: o verbo estava com Deus e o verbo era Deus. Ele estava no princípio com Deus. Todas as coisas foram feitas por Ele, e sem Ele, nada do que foi feito se fez. Ei, você que tem algumas pessoas que têm dificuldade de orar a Jesus, de clamar a Jesus, de buscar Jesus, de adorar a Jesus, acham que Ele não tem esse poder todo assim. Se você for escutar o povo que acredita na linha dos testemunhos de Jeová, Jesus vai ser apenas mais um profeta, não merece adoração. Se você for para outra linha do sabatismo, Jesus é importante, mas se eu não guardar o sábado, então Ele não tem condições de me salvar completamente. Se você for para algumas outras seitas, eles vão até acreditar em Jesus, mas não como... Se for para os muçulmanos, os que adoram a Alá, e cujo profeta deles é Maomé, eles até acreditam que existia um Jesus, mas que o profeta real mesmo foi Maomé. E eu quero te dizer, segundo essa palavra, que se não fosse o teu e o meu Jesus, nada do que existe hoje existiria. Ele fez o mundo. A Bíblia está dizendo: todas as coisas foram feitas por Ele. Sem Ele, nada do que foi feito se fez. Você tem que trazer Jesus para o centro da sua vida. Ele merece a honra, a glória, o louvor e a adoração. Jesus deve ser o teu amor, a tua paixão, a pessoa por quem você deve estar pronto 24 horas por dia a dar a tua própria vida por Ele. Eu posso ouvir um aleluia? Hebreus, nós temos um complemento disso em Hebreus capítulo 1, do versículo 1 ao 3, diz assim: havendo Deus antigamente falado muitas vezes, de muitas maneiras, aos pais pelos profetas, a nós falou-nos nesses últimos dias pelo seu Filho, a quem constituiu herdeiro de tudo, por quem também fez o quê? Por quem também fez o quê? Tudo bem, eu achei que estava aqui no telão. Irmãos, ó, essa luta aqui é porque o computador já é muito velho, não tem mais adaptador para esse computador para botar aqui e tal. Por isso essa luta toda. Às vezes a gente briga com os irmãos aqui, mas eles não têm culpa não. Nós estamos precisando de uma doação de um notebook que tenha saída para VGA. Notebook, pode ser antigo,
R$300, 350, R$400, serve, aí vai ficar tudo bonitinho, nunca mais vai travar vídeo, nós estamos recebendo. Se você tem um notebook lá, sem usar, e quer doar para a obra de Deus, eu vou garantir que ninguém leva para cá, vai ficar bem aqui, ó. Não, tu não recebe não, a igreja recebe. Amém? Aí você nunca mais vamos ter esse problema aqui. Mas Hebreus capítulo 1, versículo do 1 ao 3, diz: o qual sendo o resplendor da sua glória, o versículo 3, a última parte, o versículo 2 diz assim: a quem constituiu o herdeiro de tudo, e por quem também fez o mundo. Deus fez o mundo por meio de Jesus. A versículo 3 diz assim: o qual sendo o resplendor da sua glória, e a expressa imagem da sua pessoa, e sustentando todas as coisas pela palavra do seu poder. Jesus sustenta todas as coisas pela palavra do seu poder. Você olha e estuda a lei da gravidade, e você estuda a atmosfera, você estuda as galáxias, você estuda os efeitos, a camada de ozônio, você estuda essas coisas que a física nos ensina. E eu vou te dizer, essas coisas só existem porque Jesus estabeleceu pela palavra. Tem que ser assim. Ele estabeleceu a lei da gravidade. Ele estabeleceu que o planeta fique firme no meio do nada, no meio do abismo. Ele pela palavra diz assim, ó, fica firme. As estrelas continuam lá, enquanto a palavra dele disser, fica aí, vai ficar. A Bíblia diz que no final dos tempos as potências do mundo serão abaladas, e as estrelas cairão do céu, e os escatológicos incrédulos vão dizer, não, essas estrelas são figuras de homens, não, a Bíblia diz que as estrelas cairão, os meteoros vão cair, as estrelas vão perder, as potências dos céus, não são as potências da terra, não são as potências dos poderosos que têm dinheiro, são as potências dos céus que serão abaladas. Quando Jesus liberar a palavra, pode cair, vai cair, vão cair as estrelas cairão. Jesus falou que esse céu que estamos vendo vai passar como um pergaminho, vai se abrir. No julgamento final, a Bíblia diz que nem terra, nem céu haverá mais. Esse céu que estamos vendo vai passar, tudo será destruído pelo fogo. Então é Ele que sustenta todas as coisas, é Ele que sustenta a terra onde vai. Quando Jó deu uma de inteligente, Deus começou a questionar Deus, e Deus isso e aquilo. Quando Deus partiu para Jó, irmãos, eu fiquei com dó. Você já leu? Quem já leu Jó? O livro de Jó? Quando os amigos dele começam a questioná-lo, dizer que ele era culpado, aí ele vai para Deus, aí ele começa a questionar Deus, até o dia que ele nasceu ele amaldiçoou, e quis ensinar para Deus. Aí Deus chega para Jó e diz assim, quem é esse que sem conhecimento afrontas a mim? E quando Deus começa a trazer quem ele é, o que ele conhece, o que é o mundo para Jó, é uma coisa impressionante. E uma das coisas que Deus diz para Jó é, presta atenção, Jó, quem disse ao mar, o teu limite é até aqui? Quem disse para o mar, você só vai até aqui, daqui você não passa? É muito forte, é muito forte. O mar está até aqui. Aí Deus quer que o mar suba 13 metros de altura. Ele faz só assim, ó. E daqui a pouco os prédios estão sendo cobertos pelas águas. Você e eu não somos nada. O Senhor tem um controle de todas as coisas. E se Ele com a sua palavra sustenta todas as coisas, eu quero te dizer, se você estiver na palavra, você vai ser sustentado até o fim. Aquele que guardar a minha palavra, disse Jesus, nunca verá a morte. Você tem medo da morte? Coma a palavra, e a vida da palavra vai fazer com que a morte fuja de você. Amém? Ele sustenta todas as coisas. E aí, havendo feito por si mesmo purificação dos nossos pecados, assentou-se à destra de Deus.
da majestade nas alturas, feito também tanto mais excelente do que os anjos, tanto quanto herdou mais excelente nome do que eles. Em Apocalipse, no capítulo 4, versículo 11 em diante, se você puder abrir sua Bíblia aí, é importante, senão pode abrir seu celular, eu vou acreditar que você não está no WhatsApp. Apocalipse 4, versículo 10 e 11, eu acho que é importante você ver isso aqui, porque alguns vão dizer assim, ó: são os homens sem entendimento que acreditam que Jesus é Deus. Nós vamos ver um contexto agora do céu. Vamos ver o que o céu pensa de Jesus, amém? Vamos ver o que o céu pensa de Jesus. Capítulo 4, versículo 10 e 11 de Apocalipse diz assim: os 24 anciãos no céu prostravam-se diante do que estava sentado sobre o trono. Quem é que está sentado sobre o trono? No capítulo 3, quando Jesus vai mandar uma carta para a igreja de Laodiceia, de Apocalipse, ele diz assim, ó: ao que vencer, eu deixarei que assente no meu trono, como eu venci e assentei com meu Pai no seu trono. Quem hoje está sentado no trono? Diga: Jesus. Jesus está sentado no trono, e ele diz que você também, se vencer, vai sentar lá com ele. Paulo antecipa dizendo que nós já estamos assentados nos lugares celestiais. Quem se sente assentado nos lugares celestiais? Porque eu estou em Cristo, se ele está assentado, eu estou com ele. Mas Jesus falou: quem vencer vai se assentar comigo, como eu assentei no trono de meu Pai. Então quem está no trono é Jesus. E os 24 anciãos prostravam-se diante do que estava sentado no trono, sobre o trono, e adoravam ao que vive para todo sempre, e lançavam as suas coroas diante do trono, dizendo: digno és, Senhor, de receber glória e honra e poder, porque tu criaste todas as coisas. Quem foi que criou todas as coisas? A Bíblia diz que Jesus criou todas as coisas. Sem ele, nada do que foi feito se fez. Então Jesus é a palavra de Deus, é ele que criou. Deus deu uma ordem, Jesus criou pela palavra. Digno és, Senhor, de receber glória e honra e poder, porque tu criaste todas as coisas, e por tua vontade são e foram criadas. Quem está dizendo isso? Os anciãos nos céus, homens maduros, de cabelos brancos, barba longa, homens que estão lá desde a eternidade. A Bíblia diz que eles estão tirando a coroa que eles têm e se prostrando diante de Jesus. Eles lá estão fazendo isso. Você e eu ficamos assim: adorar Jesus, como é que é? Não, eu fico com preguiça de levantar as mãos. Irmão, você não sabe quem é Jesus. Quem não adora intensamente, de maneira extravagante, se entregando, quem não se prostra, quem não teme, não tem consciência de quem Jesus é. Não trate Jesus como se ele fosse uma pessoa comum. Ele é Deus. Ele é tanto Deus, que é ele que vai julgar as nações. A Bíblia diz que Jesus foi estabelecido pelo Pai para julgar os grandes e pequenos, julgar todas as nações. Deus não leva em conta o tempo da ignorância. Atos 17:30. Mas determinou que agora todos se arrependem em todos os lugares, porque determinou que todos serão julgados por meio do homem a quem constituiu Senhor dos vivos e dos mortos. Diga: Jesus é Deus. E eu tenho uma notícia para você. Se Jesus é o Deus que a Bíblia diz que Ele é, eu quero te dizer que Ele tem um controle sobre a sua vida. Se você entregar o controle da sua vida para Jesus, Ele tem poder para governar a sua vida, independente das circunstâncias, porque Ele diz que no mundo teremos aflições. Mas se você continuar dando a Ele o controle da sua vida, tua vida terminará bem. Tudo vai terminar bem. Diga: tudo vai terminar bem. Diga: meu futuro
está seguro na mão de Jesus. Então, Ele é o Todo-Poderoso. Em Apocalipse capítulo 3, você já estava com a Bíblia aberta em Apocalipse, volta para o capítulo 3. No versículo 7 e 8, Jesus vai dar um recado para o anjo da igreja de Filadélfia. E é o anjo da igreja que está em Filadélfia, escreve: isto diz o que é santo, o que é verdadeiro. Nós estamos falando de quê? Do Deus verdadeiro, amém? Deus verdadeiro. Diz o que é verdadeiro, o que tem a chave de Davi, o que abre e ninguém fecha, o que fecha e ninguém abre. Conheço as tuas obras, eis que diante de ti pus uma porta aberta, e ninguém pode fechar. Tendo pouca força, guardaste a minha palavra, e não negaste o meu nome. Eu quero dizer para você que está aqui me ouvindo nessa noite, se você acredita em Jesus como Deus que Ele é, eu te digo que o controle da tua vida está seguro na mão dEle. Se você decidiu entregar seus desafios, sua casa na mão do Senhor Jesus, não importa a tempestade que se levanta contra você, você vai terminar bem, porque o Senhor Jesus, Ele sabe o que fazer, e Ele tem na mão o controle. Ter na mão a chave, significa ter na mão o controle. Você só entra se eu abrir, se eu fechar você não entra. Agora se eu abrir está aberto, eu decido que está aberto, acabou-se. Eu quero dizer para você nessa noite, em nome de Jesus, que se você permanecer, o versículo 8 diz assim: conheça as tuas obras, e eis que pus diante de ti uma porta aberta e ninguém pode fechar, e tendo pouca força guardaste a minha palavra. Se mesmo com pouca força, se mesmo com dificuldade, você permanecer crente em Jesus, acreditando nele, confiando nele como Deus, não se desesperando, não indo atrás do agiota, não indo atrás do macumbeiro, não indo atrás de outras coisas, não tomando decisões precipitadas com as tuas próprias mãos, mas se você continuar acreditando que Ele está no controle, que Ele vai fazer milagre, a Bíblia diz que Ele já colocou uma porta aberta diante de ti. Quando nós abrimos mão de Jesus, as portas começam a se fechar, mas quando nós estamos e continuamos em Cristo, as portas vão continuar abertas. E eu te digo nessa noite, se você estiver firme em Cristo e alguma porta fechar, foi Ele que fechou para te proteger, porque Ele cuida de você, é Ele o Senhor da tua vida. Aleluia. Qual é o teu problema? Pastor, meu problema é problema de depressão. Ele tem a chave da vida para que você sinta vontade de viver. Qual é o teu problema? Pastor, meu problema é no casamento, o negócio está desgraçado. Eu quero te dizer que Jesus tem a chave da restauração do teu casamento, do fortalecimento. Qual é o teu problema? Pastor, meu problema são problemas espirituais. Eu acho que estou vítima de macumbaria. Jesus tem a chave. A Bíblia diz que Ele tem a chave da morte, do inferno. A Bíblia diz que Ele tem poder sobre os principados e potestades. Esse demônio vai sair da tua vida, vai sair da tua casa, vai sair da tua família, porque Jesus é todo poderoso. Aleluia, aleluia. Qual é o teu problema, pastor? Eu estou no fundo do poço, estou devendo a todo mundo, a Deus é o mundo. Eu quero te dizer, a Bíblia diz que Jesus Cristo é o dono da prata e do ouro. Ele tem uma chave e Ele vai abrir uma porta. E essa não é palavra de alta ajuda não, porque essa palavra que sai desse altar é palavra de confronto, é palavra de arrependimento. Mas eu não posso deixar de dizer que Jesus também é o Deus que prospera. Ele é o Deus que abre portas, Ele é o Deus que te prospera, Ele é o Deus que abre portas, é o Deus que arranca o tranca-rua da tua vida. Ele quebra cadeias, Ele vai na tua frente, quebra os ferrolhos de ferros, os portões de bronze. Ele diz: eu abro um caminho no deserto e rio no ermo. Deus tem um plano para a tua vida, Deus tem algo novo para a tua casa. Aceite Jesus, receba Jesus e ande com Jesus como teu Deus. Aleluia. Vamos colocar de pé. Ora baixarabacanta labai, para que entre o Rei da Glória. Aleluia. Para que entre o Rei Jesus, Rei da Glória. Eu abro meu coração, eu abro meu coração, para que entre o Rei
Jesus, Rei da glória, eu abro meu coração. Nessa noite eu quero te dizer, se você não desistir da fé, não desistir de ter Jesus como o cabeça da tua casa, como o Senhor da tua vida, eu quero te dizer que a porta Ele vai abrir, e de repente a porta já está aberta diante de você. Não tome decisões precipitadas, não faça aquilo que está fora da palavra, não fuja da luta, da batalha, da peleja, fique firme. Jesus falou assim, ó, eu sei que você tem pouca força, eu sei que a tua luta está grande, eu sei que não está fácil para você, mas no meio da tua fraqueza, da tua pouca força, guardaste a minha palavra, porque você está firme, porque você não abre mão. Eu vou colocar uma porta aberta diante de você. Creia em Jesus, fique firme com Ele, abrace essa fé. Fé não é só fazer coisa acontecer, fé é perseverar na luta, sem abrir mão, sabendo que Jesus no final das contas vai controlar o barco, Ele não vai deixar virar, Ele não vai deixar você naufragar. Jesus está no controle da sua vida. Jesus entra no coração, entra na tua casa, entra nas tuas finanças, entra no teu casamento, entra nos relacionamentos, entra na tua saúde. Se eu fosse olhar para as circunstâncias, eu não estaria nesse altar pregando com essa ousadia. Eu enfrento há mais de 4, 5 anos 2 filhos diabéticos. 2 filhos diabéticos. Nunca aceitei essa doença, mas eu nunca murmurei, eu nunca retrocedi, nunca deixei de crer, porque eu sei que no final de tudo Jesus está no controle de todas as coisas. Se Ele fizer, Ele é Deus. Se Ele não fizer, Ele continua sendo Deus. As portas abertas eu vou entrando, as fechadas eu entendo que é a proteção dEle. Eu não abro mão do meu Jesus por nada deste mundo. Eu quero te dizer, não importa as circunstâncias, se os ventos são contrários, se as coisas parecem que Deus não está com a tua vida, permaneça ainda que a tua força seja pequena, permaneça, guarda a palavra, fique firme na palavra, que na hora certa, Jesus vai te respaldar. Meu coração, se você precisa de uma porta aberta, se você precisa que Jesus realmente entre com mais força na sua vida, se você quer fazer uma oração de fé, entregando o controle da tua vida para Jesus, vem aqui na frente, eu quero orar por você. Aleluia. Venha, porque Jesus, Ele sabe que você passa por lutas, Ele sabe que você passa por dificuldades, e Ele vai te ajudar, Ele vai colocar a chave na porta certa para te abençoar. Aqui entre o Rei Jesus, o Rei da glória, eu abro meu coração. Quem é o Rei da glória? Quem é o Rei da glória? Jesus, Jesus, e Ele é o Rei, Ele é o Rei. Quem é o Rei da glória? Quem é o Rei da glória? Jesus, Jesus, Ele é o Rei, Ele é o Rei. Para que abra seu coração, eu abro meu coração, para que entre o Rei Jesus, o Rei da glória, eu abro meu coração. Levante as mãos na posição de receber. Senhor Jesus, olha para esse povo. Eu quero que você olhe para Jesus como o Deus que Ele é agora. Olhe para Jesus como o Deus que Ele é agora. E enquanto eu vou orando, eu quero que você exercite a sua fé. Enquanto eu estiver orando, eu quero que você exercite a fé em conseguir enxergar Jesus tirando você de jaulas, abrindo portas de prisões, abrindo portas de cadeias,
Não importa se é a cadeia espiritual, se é física, financeira. Não importa a cadeia onde você se encontra. O que é cadeia, pastor? É aquilo que está impedindo você de avançar, impedindo você de crescer. Pode ser uma cadeia. Enquanto estivermos orando, eu quero que você exercite sua fé e passe a enxergar pela fé Jesus indo e abrindo a porta da cadeia, da jaula onde você se encontra. Levante a mão, porque eu vou orar por você agora. Senhor Jesus, nós pregamos a Tua palavra, e eu não tenho dúvida, Senhor, de que fui fiel à Tua palavra nessa noite. Eu expus a Tua palavra com fidelidade. Eu mostrei que Tu és Deus. Eu mostrei que a Tua palavra diz a respeito de Ti mesmo. É o máximo que podemos fazer, Senhor, é esclarecer a palavra, é orar, é crer. Agora o resto é com o Senhor. Como diz a Tua palavra, seja Deus na vida do Teu povo agora. Entra, Jesus, em cada vida agora. O Senhor diz que tem a chave, e a porta que o Senhor abre, ninguém fecha. A porta que o Senhor fecha, ninguém abre. Eu oro por essas ovelhas. Eu oro pelo Teu povo nesse momento, Senhor Jesus. E eu peço que o Senhor comece a fechar as portas, as brechas, as portas que estão dando entrada para o diabo entrar, as portas que estão dando entrada para os demônios entrar, as doenças entrarem, os problemas entrarem. Feche essa porta, Jesus, com a Tua chave, e abra a porta de saída para o mal sair agora. Abra a porta de saída para o mal sair. Todo mal que atormenta esse homem, essa mulher, essa casa, sai em nome de Jesus. Todo mal que tem atormentado essa casa, toda obra de macumbaria, de feitiçaria, de idolatria, sai em nome de Jesus. Eu ordeno que sai. Senhor Jesus, abre agora a porta para que o mal saia agora. Que a depressão saia agora. Que a tristeza saia agora. Que o vício das drogas, o vício da cachaça, saia agora em nome de Jesus. Todo espírito de idolatria, de maldições hereditárias, saia em nome de Jesus. Eu declaro, Senhor, a porta aberta. Toda a cadeia onde essa pessoa está aprisionada, quebra essa cadeia agora. Quebra essa cadeia agora. Toda a cadeia de aprisionamento, toda a cadeia espiritual onde você se encontra, eu declaro que seja quebrada agora. Toda a cadeia maligna, todo espírito de miséria que não deixa você prosperar financeiramente, todo espírito de idolatria que não deixa você adorar Jesus como Deus, todo problema no teu casamento, eu ordeno que caia por terra. Sai, demônio, demônio de confusão, de separação, sai em nome de Jesus. Todo espírito que está trazendo rebeldia para os filhos, aprisionando o filho nas drogas, sai daí, diabo, em nome de Jesus. Meu Deus, entra nesse povo, entra nessas casas, que as portas fechadas, coisas que não estão fluindo, sejam quebradas agora, e que o Senhor possa fluir agora em cada vida. Aonde esse homem, essa mulher colocar as mãos, que o Senhor faça prosperar. Faça prosperar. Flua, Senhor. Flua, Senhor. Flua, Senhor. Jesus, eu peço, coloca uma porta aberta em cada vida agora. Coloca uma porta aberta, Senhor Jesus, na frente de cada um dos teus filhos. Porta aberta. Eu profetizo que essa semana o teu povo vai começar a testemunhar de portas abertas. Essa semana o teu povo vai começar a ver porta aberta. O teu povo vai começar a entrar por portas que o Senhor mesmo vai abrir. Surpreenda teu povo com portas maravilhosas, em nome de Jesus. Todo espírito de enfermidade, saia dos corpos agora. Demônio de enfermidade, espírito do câncer, de osteoporose, da diabetes, espírito de aneurisma, de atrofiamento nos nervos, espírito e doença nos ossos, no sangue, no cérebro, na pele, na carne, no corpo, sai em nome de Jesus. Desvio de coluna, conserte agora em nome de Jesus. Pessoas que têm
uma perna maior que a outra, um pé maior que o outro. Que o Senhor toque a tua coluna agora, que o pé volte para o lugar. O Senhor toca teus ossos agora e fortalece toda bursite, osteoporose, artrite, artrose. Suma agora, desapareça. Todo problema estomacal desapareça agora em nome de Jesus. Tumores desapareçam em nome de Jesus. Hérnia desapareça em nome de Jesus. Todo espírito de enfermidade vai saindo, vai saindo. Eu declaro cura sobre os enfermos. Toda opressão maligna, espírito de confusão, de medos, sai agora em nome de Jesus. Toda obra de macumba, de feitiçaria, desapareça, seja destruída agora em nome de Jesus.